especialista em Mindset, Lucas Fonseca. A gente está no dia 1º do ano de 2021 e ele vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da mentalidade para o ano que vem, aliás, já para esse ano, né? Como podemos extrair o que aconteceu, as coisas boas que aconteceram em 2020, apesar de tudo, e como se concentrar em novos objetivos, como buscar esse tão esperado sucesso pessoal e profissional. Lucas Fonseca, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Revista Brasil, na Rádio Nacional. Tudo bom? Feliz Ano Novo. Bom dia, Mário. Feliz Ano Novo para você também. Um prazer enorme estar aqui no primeiro dia do ano, né, falando desse tema tão importante que é a hora de renovar a nossa mentalidade para viver literalmente um novo tempo. Justamente, eu estou aqui na Rádio Nacional em Brasília e no Rio de Janeiro a gente tem o César Faccioli também pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que maravilha, que vai conversar com a gente também e fazer esse bate-papo, Lucas, que é tão importante. Cara, a gente sempre tem essa coisa da virada do ano, a renovação das esperanças, fazer um certo balanço do que passou, mas eu acho que esse balanço de 2020 foi um pouco diferente do que a gente costuma fazer, né? O que você acha que isso pode influenciar com um ano tão difícil no mundo, em escala global, né? Isso pode influenciar essa previsão, essa renovação de sentimentos para esse ano que se inicia, Lucas? Exatamente, meu irmão. 2020 foi um ano, né? Ninguém estava pronto para 2020. Nenhum de nós imaginávamos lá em 2019 que fôssemos viver em 2020 o isolamento social, a pandemia, todas as adversidades. De encarar aquilo como uma travessia difícil, dolorosa, principalmente, vamos ser claros, muito enjoada de ficar em casa muito tempo, de usar máscara para tudo, de ter que se preocupar com a saúde mais do que o habitual, mas se isso é feito coletivamente, isso é mais fácil para todos e ganha com isso uma disposição e uma abertura para aprender e para conhecer com o outro melhor. Qual a chave para se conseguir esse processo conjunto, tanto na vida cotidiana, mais rotineira nossa, quanto em processos mais ambiciosos de transformação? Excelente, César. Faz todo sentido, né, a sua pergunta. E talvez a resposta venha quando a gente começa a trabalhar autorresponsabilidade. Você fala uma coisa muito brilhante quando você fala a questão do coletivo. Nós fomos educados e ensinados a trabalhar um pouco o coletivo. Só que é aí que vem o desafio. Às vezes estamos muito bem no coletivo, profissionalmente, nos grupos, nos movimentos sociais, mas quando nos deparamos com a gente mesmo, a partir do isolamento social, a gente tem que viver mais conosco, mais com a nossa própria família, de uma forma mais intimista. Talvez a única forma de entender isso e trabalhar essa motivação, essa necessidade de seguir adiante, é ser autorresponsável. A autorresponsável é assumir as nossas responsabilidades e trabalhar no coletivo somente pelo exemplo. Quando eu, Lucas, começo a olhar para a adversidade que foi 2020 e entendo o que eu, enquanto pai, enquanto marido, enquanto empresário, quais comportamentos eu tenho, aí sim, mesmo que virtualmente, eu começo a encontrar pessoas que também compartilham desse mesmo pensamento. E aí é muito bacana a sua pergunta, porque aquele senso coletivo, a necessidade do outro, o outro me motivando, o outro me guiando, o outro falando para mim o que eu tenho que fazer, ela foi realmente totalmente reduzida em 2020. E talvez seja aí que veio o maior desafio para a sociedade, onde ela se viu autorresponsável pelas suas ações, porque se eu não tiver responsabilidade, eu posso contaminar um monte de gente. Se eu não tiver responsabilidade, eu posso não conseguir nem continuar com a minha empresa, com o meu cargo, etc. e tal. Então eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, né, online, sobre essa autorresponsabilidade, é olhar para dentro. Não é só olhar para fora agora, né? Agora é olhar para dentro. O que eu tenho aqui dentro de força? No que acredito, quais os motivos que eu tenho para seguir adiante. Um dia alguém me perguntou assim, mas Lucas, qual a dica que você dá para todos nós que estamos passando nessa adversidade? Eu falo, conecte com aquele motivo que te fez começar. Se você teve um projeto pausado em 2020 pela pandemia, se você teve qualquer outra adversidade, os mesmos motivos que te fez começar algo
serão os mesmos motivos que vão te fazer seguir adiante. Eu tive um exemplo, se eu posso abordar isso, Tartarello? Claro, fica à vontade, Fatioli. Estamos numa roda de conversa aqui que está super gostosa. É interessante. Eu trabalhei muito tempo num prédio projetado pelo Oscar Niemeyer, que abrigou a Rádio Tupi, fundada em 1935, uma das principais do Rio de Janeiro, e o Jornal do Comércio, onde trabalhou meu avô e eu trabalhei. Uma publicação que não sobreviveu às mudanças no mercado jornalístico, ao fim da publicidade legal e tal. E as pessoas mantiveram amizade, tem grupos de zap, etc. Tal, e estavam todas revoltadas com o processo de possível favelização do prédio, que não se chegou a ver uma negociação para vender para o Comitê Olímpico Internacional, mas ela não prosperou, o prédio está abandonado, é um prédio belíssimo, funcional até hoje, que pode ser adaptado a outro uso e está lá parado. Quando há precedentes de boa adaptação, como a transformação do antigo Jornal do Brasil, na Avenida Brasil, no Hospital de Traumatologia e Ortopedia, pela variedade de entradas, pelos andares, pela possibilidade de helipontos e assim por diante, combina, tanto serve um jornal ou a rede TV, que chegou a ser planejado, quanto com um hospital. Pois bem, todo mundo trocou um monte de mensagens sobre como havia o abandono, como a prefeitura não fazia nada, como se deixou chegar a esse ponto e tal. Eu li aquilo e me deu a ideia de procurar o prefeito eleito, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, levantar o noticiário antigo. Eu não sei se isso vai dar certo, mas uma certeza eu tenho. É mais possível que disso derive alguma coisa, mesmo que seja uma iniciativa limitada, do que de reclamar entre as pessoas que ninguém faz nada. Quantos episódios semelhantes não acontecem em relação à coleta de lixo, à exigência de alguma coisa da prefeitura em relação ao trato da pandemia? As favelas que estão tendo o melhor resultado para eliminar são aquelas em que alguém, em vez de só reclamar e cobrar que é correto, organizou as pessoas para, com máscaras, tudo bonitinho, prepararem refeições coletivas. Não é verdade? E é isso que, olha que inspiração, né, esse caso que você cita, e serve de inspiração para todos nós, porque alguém precisa ter iniciativa. Claro que eu estou generalizando, né, salvo exceções, mas a grande maioria das pessoas esperam muito do outro, né, espera que o governo faça isso. Uma iniciativa. Eu falo assim, às vezes algumas pessoas estão na correnteza tão afundadas que não conseguem enxergar uma solução, e também tem aquelas que estão somente à margem criticando a água passando, né? Então é importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade, tenha essa iniciativa junto com proatividade. Como você viu, foi lá ter uma ideia, e aí a gente pode trazer à vida quantas situações que já estavam desafiadoras antes da pandemia, ficaram mais evidentes. Todos os desafios do mundo não começaram durante a pandemia. Na pandemia ficou mais evidente, e aí sim ficou mais desafiador para resolver. Outro dia alguém me perguntou assim, Lucas, o que você fala para um aluno que não tem acesso à internet? Esse aluno está preocupado, está sendo prejudicado na pandemia. Falei, na pandemia, o aluno que não tem acesso à internet já estava prejudicado. Alô, Lucas? Acho que a ligação dele teve algum problema, né? Vamos vendo aqui. Bom, ele está retornando aqui, tá retornando. Pois não, Lucas, deu uma interrompida aqui, mas se você estava falando aí, pode continuar o seu raciocínio. Eu estava falando sobre os desafios que já existiam antes, né, e que agora ficaram mais evidentes. E aí, como exemplo do César, nós temos mais autorresponsabilidade, proatividade e fazermos mais e falarmos menos, né? A gente precisa ter mais ação também, né? Talvez seja isso o aprendizado que nós possamos ter em 2020 ainda maior. Muito legal isso, essa questão que o Fatioli levantou e que você traz para a gente, Lucas. Agora eu queria, passa um pouquinho, compartilha um pouquinho para a gente, então, essa sua experiência como um especialista em mindset, né? E como isso pode
na verdade, esse modelo, né? Essa Isso. visão, como é que isso pode ajudar a gente? Como é que eu, por exemplo, que não sou um especialista em mindset, mas eu Aham. posso entender como é que funciona esse modelo mental para que eu possa me ajudar, porque muitas vezes a gente acaba se auto-sabotando, né, Lucas? Total. E Total. isso muitas vezes é um fator que as pessoas acabam reclamando, como o Fatioli falou, que só reclama, mas como é que eu posso trazer esse modelo para o meu dia a dia, por exemplo? Primeiro, gratidão por ter a oportunidade de até eu poder contextualizar por que me tornei especialista em mindset. Primeiro, eu Certo. quis me entender. Né? Mindset significa programação mental, ou seja, a forma que nós funcionamos. Eu posso ter a mesma idade que você, ter sido nascido e criado junto com você, mesmo assim seremos diferentes. No Aham. Brasil, existe muito uma pregação em prol da igualdade. Igualdade somente nos direitos. Mas enquanto seres humanos, nós somos diferentes. Cada um de nós funcionamos de uma forma. Então, o mindset, a programação mental, o que me intrigou muito e me fez estudar muito, me tornar especialista em mindset, é entender que pode mudar essa programação mental. Essa programação mental, ela vem daquilo que nós acreditamos, daquilo que fomos ensinados a acreditar Uhum. enquanto éramos crianças, a partir das experiências que nós fomos vivendo. Então, mudar essa mentalidade, é isso que nós estamos falando aqui na entrevista, é olhar para a adversidade como uma oportunidade de crescimento. Algumas pessoas podem falar que o mundo acabou, é o fim, como você falou lá, né? Vamos cancelar 2020. Esse é um modelo de mindset, um modelo de mentalidade. Já pode Sim. ter também aquele modelo de mindset de mentalidade, não, é um ano que eu aprendi, um ano que eu serei ainda mais forte, jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. Esse é o modelo de mente que a gente pode mudar. E a curiosidade de estudar sobre isso veio pela minha própria história. Eu sou uma pessoa que foi criada com muita dificuldade. Para você ter noção, só fui alfabetizado aos 17 anos. Aos 17 anos eu fui alfabetizado. E aí me tornei professor de faculdade. Uhum. Mas mesmo quando eu não tinha acesso à educação lá no passado, e dentro da minha mente, essa realidade que tudo é possível, que a educação é o único caminho, já existia dentro do meu modelo mental. E aí, querendo me entender por que a minha mente era tão programada em pensar do lado positivo, eu fui estudando sobre e acabei me tornando palestrante também, levando Que, para as pessoas essa provocação para pensar do outro lado, quando alguma coisa não sai da forma que esperava. que legal. Bom, então é isso, né? Então a gente pode dizer que todos nós, cada indivíduo tem a sua programação mental, Exato. que é modelada a partir das questões culturais, né? Da educação, mas mesmo assim eu posso ter uma modelagem mental forte e reprogramar isso. Acho que isso que é importante, né, Lucas? A gente pode reprogramar a partir do momento que eu descubro o que eu quero, né? Aonde eu quero chegar, né? Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta, né? É essa clareza que move, né? E você falou uma coisa muito bacana. A mudança só acontece quando eu quero. Né? A única coisa que não se ensina no mundo, não existe faculdade no mundo que ensina alguém a ter, é vontade. Vontade ou você tem ou você não tem. Isso é natural de Uhum. cada um. Agora, a partir do momento que eu olho para os meus resultados e eu percebo, eu posso ser melhor, eu posso usufruir de novas realidades ou de novos resultados, aí qual é o primeiro passo? Mudar a minha mentalidade. A gente chama de ponto de vista. Nada não é certo ou errado, é o ponto de Um vista ponto que a de gente tem. vista. Quando você Ah, muda o seu ponto de vista sobre algo, sobre uma pessoa, sobre um determinado acontecimento, você muda todo aquele significado daquela circunstância para você. E tudo isso começa na mente. Inclusive o corpo obedece o que a mente acredita. claro. Agora a gente está falando do indivíduo, Lucas, mas a gente tomando aí como base de um chamado inconsciente coletivo, né? A gente pode trabalhar também um mindset coletivamente, digamos assim, né? De uma nação, de um grupo, essa reprogramação, isso é possível? Ou eu estou assim, eu estava pensando aqui, ouvindo você falar, né? A gente como indivíduo, mas e como coletivo? A gente tem como se reprogramar e fazer um trabalho de mindset nesse sentido, para digamos, para um grupo, por exemplo, enfim, para uma comunidade. Tem, além de ser possível, é estratégico fazer essa mudança de mindset coletivo, né? Mas Certo. aí tudo começa a partir da vontade, como eu falei. A questão de frequência. Se eu tenho um ponto sobre algo, que você também tem, automaticamente já nos tornamos um time ali, né? A gente começa a fortalecer. E quanto mais pessoas estão compartilhando o mesmo pensamento, da mesma conduta, consequentemente aumenta ainda mais o nível de mudança.
E foi o que aconteceu comigo enquanto especialista em mindset. Eu fui conectando com pessoas que também pensam desse lado positivo. E aí é importante ressaltar, meu irmão, que não é sobre estar bem todos os dias, é sobre estar pronto. Ninguém está 24 horas por dia indo. O que nós precisamos ter é ferramentas internas e dentro do nosso modelo mental, uma forma de acessar e perceber, não, vai dar certo, eu vou superar isso, eu vou seguir adiante. Agora, quando você encontra mais pessoas que pensam dessa forma, aí vira essa mudança coletiva, aí formam grupos. E é importante ressaltar também e respeitar as diferenças, né? Um grupo de pessoas que pensa como eu, não significa que nós estamos certos ou errados. Existe um significado que somos e funcionamos de forma diferente. Mas mesmo no coletivo, mesmo assim, precisamos respeitar a individualidade. Certo, Lucas Fonseca, que papo bacana, é muito legal trazer essas coisas, essas informações para os nossos ouvintes, já que a gente está no primeiro dia do ano e a gente tem aí mais 364 dias de um ano que todo mundo espera que seja remodelado, né, Lucas? Que seja, acho que existe esse mindset aí coletivo do mundo, né, planetário, que 2021 seja reprogramado. O que eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes alguma mensagem assim de como que a gente pode enfrentar esses desafios que nós estamos enfrentando, que a gente não sabe se vai melhorar, se vai piorar, existe uma dúvida que paira no ar, né? Momentos de esperança, ao mesmo tempo às vezes a gente, enfim, são muitas informações, né? A gente vive num mundo muito conectado, informação muito rápida. O que você traz para os nossos ouvintes, Lucas, para 2021, nessa perspectiva que a gente está conversando, né? Dessa reprogramação mental? Ah, que bacana. Primeiro, eu também estou adorando estar aqui com vocês. Eu amo falar sobre esse assunto. E quando pessoas como vocês que provocam em perguntas que trazem realmente uma grande reflexão, para mim é um presente mesmo. Ah, que bacana. E sobre a dica, todos os ouvintes, todos vocês que estão acompanhando, renove a capacidade de acreditar. Todos nós passamos por um bombardeio em 2020 e o maior prejuízo, ou a maior preocupação que a gente pode ter é as pessoas irem para a zona de conforto. Ah, já que o ano não deu certo, já que meu projeto teve que ser pausado, algumas pessoas têm uma tendência muito grande de não recuperar a capacidade de acreditar. Então, que nesse ano de 2021, nessa renovação para um novo ano, que nós possamos renovar a esperança que tudo vai passar. Quando nenhum de nós sabemos, não existe alguém no mundo que sabe o dia que vai acabar a pandemia. Mas o que a gente nunca pode perder é essa capacidade de acreditar. Eu falo que o pior vírus que pode existir no mundo é o vírus da limitação mental. Quando as pessoas começam a desacreditar nelas, desacreditar na humanidade, desacreditar no futuro. Então, é difícil, é desafiador, seria hipocrisia dizer que foi fácil ou está sendo fácil, mas nós vamos vencer, sabe? Jamais, voltaremos ao normal. Nós voltaremos melhores. E entender também que o mundo mudou. Quando você fala desse novo mindset coletivo, é uma nova realidade. Aquele mundo de 2019 que não vai existir mais, é um novo contexto que nós estamos vivendo agora. Eu deixo como dica para todos vocês. Vamos renovar as esperanças e voltar a acreditar ainda mais que tudo isso vai passar. Tá certo. Muito obrigado, Lucas, por esse papo super agradável e tão legal a gente refletir sobre isso, porque estamos no início do ano, então a gente, né, tem aí um caminho a percorrer, e se a gente sempre, como indivíduo, mas pensar também nesse coletivo, né, que a gente consiga realmente mudar o que a gente era, né, seja individualmente, seja coletivamente, com certeza a gente vai caminhar aí para um mundo melhor. E que as novas gerações, né, me preocupa um pouco, essas novas gerações que estão passando por isso, que as novas gerações tenham essa capacidade também de acreditar no futuro, né? Isso é muito importante para essas mudanças. Lucas, feliz ano novo para você, viu? Muito obrigado em te conhecer aqui pelas ondas da Rádio Nacional. E sigamos aí em 2021 e quem sabe a gente tenha uma nova oportunidade, uma outra oportunidade de voltar a bater um papo aqui, você trazer mais aí um pouco, compartilhar os seus conhecimentos com os nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço para todos vocês. Que façamos um 2021 memorável. Tá certo. Eu vou encerrar essa entrevista, Lucas, com uma música muito, muito bonita do Serginho Meriti. É um samba maravilhoso que o Diogo Nogueira gravou, chamada Clareou. A letra tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Então, até mais. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, meu irmão.